Trainings agora. Israel atacando o Irã neste momento. Peraí. Sim, John, Sandra, a Fox News soube que Israel está atualmente atacando alvos no Irã. Esta é uma onda de greves. Não sabemos exatamente o que eles estão tentando atingir, mas isso acontece após outros ataques aéreos que ocorreram mais cedo hoje, mirando uma variedade de alvos dentro e ao redor da capital Teherã. Foi possível ver fumaça subindo da capital iraniana, e as forças de defesa de Israel disseram que aqueles ataques anteriores tinham como alvo infraestrutura militar subterrânea, depósitos de mísseis e locais de armazenamento de VANTS. Esperamos que esses ataques israelenses continuem. Mais uma vez, neste momento, podemos informar que há jatos sobre o território iraniano, atingindo diferentes alvos neste instante. Mas é provável que esses ataques continuem à medida que os israelenses continuam sendo alvo de mais disparos de mísseis balísticos vindos do Irã. No início desta manhã, 2 ondas diferentes de ataques com mísseis atingiram este país, mirando infraestrutura no sul e áreas residenciais no norte. Autoridades israelenses dizem que gostariam que esta guerra terminasse em questão de dias, mas estão se preparando para a possibilidade de que isso se prolongue por semanas. John, Sandra? Então, Trey, vamos falar sobre a política do próprio Irã, de acordo com as fontes com quem você conversou e da região. Eu queria saber o que você está percebendo que está acontecendo dentro do país, porque, você sabe, quando um regime está à beira do colapso, geralmente aparecem alguns indícios bem claros de que isso está prestes a acontecer. A Síria, por exemplo, havia sinais bem óbvios de que as coisas não iam bem para o Assad, e então, de repente, houve uma mudança de regime. Vimos a mesma coisa no Afeganistão quando o Talibã derrubou o governo afegão. Você tem a impressão de que o Irã está perto de um ponto de virada agora, ou as autoridades no poder atualmente lideradas, imagino, pela Guarda Revolucionária, ainda controlam bem todos os mecanismos de poder por lá? Olha, autoridades israelenses dizem que ainda tem um bom controle da situação em Teherã, mas é importante notar que os israelenses têm atacado grande parte da liderança militar, tentando dizimar os principais comandantes da Guarda Revolucionária. E o ataque de hoje à base americana nos arredores de Doha, Al-Udeid, é um desenvolvimento significativo, mas também é um movimento coordenado. Os americanos sabiam que haveria alguma resposta dos iranianos após esses ataques que foram ordenados pelo presidente Trump no fim de semana contra as principais instalações nucleares do Irã, e isso acontece em parte porque os iranianos estão tentando salvar a imagem internamente. Eles estão sob uma enorme pressão política interna. Vimos as imagens de civis iranianos, milhões deles, evacuando a capital Teherã, filas de trânsito enquanto as pessoas tentavam sair do caminho. Mais cedo hoje, os israelenses divulgaram um infográfico mostrando o Centro de Comando da Guarda Revolucionária Iraniana, IRGC, no coração de Teherã, pedindo aos civis iranianos que se mantenham afastados dessas instalações. É difícil ter uma noção real dos sentimentos da população civil, dado que o regime restringiu o acesso à internet lá e as pessoas têm uma capacidade muito limitada de se comunicar com o mundo exterior. Mas, à medida que isso avança, ainda existe uma cadeia de comando política. Você tem o Ayatollah Khamenei, que segundo relatos já nomeou sucessores caso seja necessário, mas também ao presidente Masoud Pezeshkian e seus vice-presidentes, que não foram mortos nos ataques israelenses. Os ataques israelenses até agora têm como alvo a liderança militar, e eles têm sido precisos ao utilizar o aparato de inteligência aqui em Tel Aviv para localizar esses comandantes militares, numa tentativa de enfraquecer a capacidade do Irã de revidar contra Israel. E embora certamente tenhamos visto isso, há menos mísseis cruzando os céus de Israel nos últimos dias. Eles ainda têm a capacidade de coordenar esses contra-ataques, e por isso vimos o ataque com mísseis balísticos nesta manhã que teve como alvo aquelas instalações no sul de Israel e também áreas residenciais no norte. E, há apenas uma hora, esse ataque contra uma base dos Estados Unidos no Catar. O ponto-chave aqui é o estoque de mísseis e a capacidade de lançar esses mísseis. Não é surpreendente que eles tenham usado mísseis de curto e médio alcance no ataque de hoje à base dos Estados Unidos no Catar, porque os israelenses vêm atacando o estoque de mísseis de longo alcance deles. Eles tentaram eliminar o maior número possível de posições de lançamento, e os iranianos tiveram que começar a mover sistematicamente de onde estão disparando os mísseis, porque os israelenses têm controle sobre os céus de Teherã e das áreas ao redor. E novamente, como podemos informar neste momento, Israel está atualmente atacando alvos em Teherã e nos arredores, o que indica que eles vão continuar essa campanha aérea nas próximas horas e dias.
e estou consultando fontes aqui na região para tentar entender o atual nível de alerta de segurança no Golfo neste momento, porque a preocupação de que esse evento de retaliação contra os Estados Unidos, ao atacar diretamente uma base americana que normalmente abriga cerca de 10 mil soldados americanos, ainda não tenha terminado. Então todos aqui estão em um estado de alerta máximo. Os israelenses também, certamente, estão coordenando informações de inteligência nos bastidores com os americanos enquanto essa operação continua. Mas lembre-se, soubemos por fontes israelenses nos últimos 2 dias que, antes dos ataques americanos que destruíram, em parte, essas instalações nucleares no Irã, houve o esforço dos israelenses para eliminar os sistemas de defesa aérea do regime iraniano, não apenas para abrir caminho para os bombardeiros americanos, mas também para facilitar a pressão sobre o regime, sobre a liderança política que restou em Teherã, entendendo que, uma vez que a maior parte do programa nuclear deles é destruída, e uma vez que o programa de mísseis balísticos é dizimado, tudo o que lhes resta é recorrer aos seus proxies na região. E ao longo do último ano e meio, em meio à campanha israelense contra o Hezbollah no sul do Líbano, à campanha americana e israelense contra os Houthis no Iêmen, aos ataques israelenses contra o Hamas e a Jihad Islâmica dentro de Gaza, e aos ataques limitados e contínuos contra os proxies iranianos, as milícias xiitas no Iraque e na Síria, a capacidade de ação desses proxies também foi dizimada. Então, o Irã está ficando sem botões para apertar, e eles ainda podem lançar esses contra-ataques, como fizeram hoje, mas não têm um suprimento ilimitado de mísseis, e tanto os israelenses quanto os americanos sabem disso. Certo. Trey Ings. Enquanto nossos repórteres aguardam conosco e as notícias vão chegando, vamos voltar. Oi, pessoal. Eu sou Emily Compagno. Assista a mim e as minhas co-apresentadoras, Harris Faulkner e Carleigh MC Nani, no Outnumbered, todos os dias da semana ao meio-dia, horário do leste, ou programe seu DVR. E não se esqueça de se inscrever no canal do Fox News no YouTube para ver os destaques diários.